o nosso Criador, maravilhoso, e me faz recordar aquela passagem em que o doutor da lei, chegando próximo a Jesus, lógico, para experimentá-lo, todos eles tinham aquela sede de flagrá-lo em alguma contrariedade à lei tradicional para poder prendê-lo. Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? E ele olhando para o doutor da lei, eu fico imaginando a cena. Eu fico ali, eu acho que nós estávamos lá, ou eu estava lá também. Porque eu fico imaginando a cena, aquele olhar meigo, aquele olhar penetrante, aquele olhar cheio de amor. Olha demoradamente para o representante da lei no momento e depois espalha panoramicamente o olhar para a multidão que estava ali e diz assim: ouve, ó Israel. E eu, às vezes, nas palestras, eu falo assim, ele fala assim porque o, o doutor da lei chamava Israel? Não. Ouve, ó povo de Israel, ouve, ó planeta Terra, ouve, ó universo, porque ele não falou só para o planeta Terra. O nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. E ele também veio ratificar o Deus único desde Abraão. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o Deus único e o deverás amá-lo com todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma. Este é o primeiro. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, a prece me conduziu a essa lembrança, a esse quadro maravilhoso, e eu já cumprimentando a todos aí, é uma alegria grande estar junto novamente com vocês, agradecer o Alfredo. O Alfredo é meu amigo de infância, para quem não sabe, viu? O Alfredo é lá do tempo dos 7, 8 anos, 1955, 56, oh, maravilha. Então, Alfredo, e agradecer a Thelma aí por nos fazer se tornar presente entre vocês aí e poder compartilhar um pouco aquilo que a gente vem amealhando ao longo da minha existência atual. E sempre estar com vocês em torno do Evangelho é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Esses encontros patrocinados aí pelo Caminho da Luz, né? Muito bom. Encontros em torno do Evangelho. Meus amigos, já totalmente envolvido por esta atmosfera de amor, eu posso assegurar a todos vocês, a importância da formação de grupos de estudos nas casas espíritas, né? Grupos de estudos das obras básicas e de outras publicações do Espiritismo. E eu me recordo, certa ocasião, visitando meu pai em Chavantes, eu morando em Osasco, década de 80, ele falou assim para mim: fiquei sabendo que você está iniciando aí a fazer palestras nas casas espíritas.
Está meio metido, hein? Eu falei, pai, o senhor não sabe a dificuldade que é. Aí ele falou, filho, eu vou te dar um conselho. Aí ele tinha um livro surrado do Evangelho segundo o Espiritismo do lado, assim. Ele pegou e fez assim, aqui, meu filho, existem temas que você vai precisar de algumas existências para esgotá-lo. Filho, leve Jesus às casas espíritas. O povo está carente de Jesus. As obras básicas, a maioria das casas tem seus grupos de estudos. Mas leve Jesus. Leve o Evangelho segundo o Espiritismo às casas espíritas. Então, gente, eu tenho feito muito isso e, e digo para vocês que estou convicto que o Evangelho, seja ele aquele que eu estudava na infância, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí ele voltava. Esse Evangelho no lar, aí ele voltava. Mateus, Marcos, Lucas e João, e voltava. Então, eu peguei uma predileção por esses 4 livros. Então, eu estou convicto que o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, são livros indispensáveis em todos os momentos de nossas vidas. Ele é o nosso oxigênio. Oxigênio. Alguém consegue sobreviver sem respirar, sem aurir este elemento da natureza? Não consegue. Às vezes a gente vê na televisão alguns aí, mas por muito tempo não consegue. Então a resposta é não. E eu digo, nem do Evangelho poderemos prescindir, nem do Evangelho. O Evangelho, ele tem uma força poderosa, poderosa. No seu interior existe um manancial, um celeiro inesgotável. E quando folheamos, precisamos folheá-lo. Não podemos esquecê-lo numa prateleira e ele ficar empoeirado ali, porque assim ele não terá valor nenhum. É mais uma obra ali. Mas quando a gente folheamos, ouvimos Jesus, e a cada versículo que a gente lê, é ele falando. As minhas palavras têm vida eterna. O tempo passa e elas não passarão. Então a gente vai aprendendo as suas lições. E esforçando-se por colocá-las na pauta diária das nossas relações. Vamos saciando a nossa fome. Eu sou o pão da vida. Saciando a sede, eu sou a fonte de água viva. Aí, minha gente, nós vamos adquirindo um recurso extraordinário contra a chamada covardia moral. A gente adquire uma força, uma coragem para enfrentar todo e qualquer tipo de problemas, chamado fortaleza moral. Vocês estão lembrados da casa construída sobre as rochas? É um ensinamento fabuloso para todos nós. Foi quando ele terminou o Sermão da Montanha. Os 2, 3 últimos versículos do Sermão da Montanha, do capítulo 7, porque a maioria das pessoas que às vezes a gente pergunta, Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. Eu falei, parte dele. Vamos dizer assim, 10% do que está escrito, porque aqueles versos da bem-aventurança encerram aí uma lição universal. Mas, seguindo ali, são 3 capítulos, 5, 6 e 7,
Foi o maior sermão proferido por ele. E nos últimos versículos do 7º, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao varão. Aqui eu já estou misturando Jesus com Fagundes Varela, viu? Porque na hora a gente mistura, viu? É semelhante ao varão que edificou sua casa sobre rochas. E vieram as chuvas, subiram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Chegaram as chuvas, chega para todo mundo. O rio sobe para todo mundo e o vento bate também e a casa na areia não resiste e cai. E o mestre ainda diz assim: foi grande a ruína do seu morador. E o Fagundes Varela encerra dizendo assim: após esses santíssimos conceitos, abrindo o caminho por entre a multidão que amigo o cerca, seguido dos seus, desce do monte. Maravilhoso. Então, essa é a história da casa. Quando a gente constrói na rocha, chega a chuva do desentendimento, a inundação das contrariedades, os vendavais das dores, das aflições, mas a casa não cai. Agora, quando está na areia, minha gente, a gente tem aquela covardia moral. Covardia moral. Então, e aí também, através da leitura, do estudo do Evangelho, nós vamos nos libertando das imperfeições, porque o Evangelho nos mostra o caminho da salvação. Tudo a gente encontra a resposta ali. Às vezes eu comento com a minha esposa aqui, se pudéssemos colocar o Evangelho, as páginas, todas numa mesa, e fecharmos os olhos e descermos com o dedo numa das páginas e pegar, nossa, é para mim que ele está falando, olha, coube com uma luva aqui, e exatamente. Então, a gente, tudo que nós precisarmos, recorramos a ele. Ele também nos mostra o caminho da salvação. Da salvação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e olha, é muito concorrida, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos aqueles que se acertam com ela. Assim sendo, a gente para numa prece sentida e abrimos. Se a gente desejar estudá-lo, segui-lo, capítulo a capítulo, é ótimo. Se o nosso desejo é abri-lo ao acaso, e eu ainda brinquei com o Alfredo, se é que acaso exista, né, Alfredo? Ótimo também. O plano espiritual, nessa sabedoria, ele vai indicando os remédios que mais a gente necessita. E ali no seu capítulo 6, no Cristo Consolador, ele diz assim: eu sou o grande médico de vossas almas e venho trazer os medicamentos que devem curá-las. O Evangelho é o medicamento do Cristo. O Evangelho. Então, o tema de hoje está inserido em tudo isso, né? Mas vamos direto a ele, senão a gente fica recordando as passagens do Evangelho aqui e não vai falar sobre
o nosso tema que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, ali nos seus itens 11 e 12, o egoísmo. O egoísmo. E eu vou contar uma lenda aqui, uma lenda que muito pertinente para esse tema, muito pertinente, porque traz ali alguns ensinamentos. O seu autor inseriu ali algo extraordinário. É uma lenda hindu, a lenda do Kandata ou do fio de aranha. E essa lenda é de autoria do autor. Ele foi escritor e matemático. Eu vou falar o nome dele, mas eu acredito que muitos não se recordarão de quem é. Júlio César de Melo e Souza, 1895 e 1974, é a estadia dele no planeta Terra. Mas se eu falar o pseudônimo dele, eu tenho certeza que vocês saberão quem é. Malbataan. Malbataan. Eu não li muitos livros dele, não li um só. O Homem que Calculava. O Homem que Calculava. E essa lenda, ela está no seu livro Lendas do Deserto. Vamos conhecer a lenda. Kandata, olha o nome da fera, né? Kandata, um facínora. Tamanha sua crueldade e violência no trato com seus semelhantes. E, tendo sido preso por conta dos vários crimes que ele cometeu, foi julgado e condenado à forca. E como é praxe, né? Antes ali da efetivação do ato, o pároco da localidade vai lá encomendar a alma e buscar algum arrependimento, mas sem êxito. O malfeitor confessava não sentir remorso de nada. E aí, expirando, sem mostrar qualquer arrependimento, foi pela imutável justiça atirado às regiões sombrias dos eternos suplícios. Durante muitos séculos, aproximadamente 300 anos, suportou indiferente o tormento do inferno. Um dia, porém, criatura de Deus não fica eternamente numa situação terrível, como diz aqui, dos eternos suplícios. O seu coração, feito pedra, né, foi tocado por tênue raio de luz do arrependimento. Aí, ajoelhou-se e implorou em prece fervorosa a proteção e a misericórdia do Senhor da compaixão. No mesmo instante, surgiu-lhe a figura radiosa de um anjo que lhe disse: o Senhor da compaixão ouviu a sua prece humilde e que acabas de proferir. E aqui estou para salvar-te dos castigos tenebrosos do inferno. Kandata, no decorrer das tuas vidas anteriores, olha aí, vidas anteriores, houve dia em que tivesse assistido uma boa ação tua, por menor que fosse. Ela ajudaria agora, livrando-te dos tormentos que, sem tréguas, te afligirão. Mas nunca esperes, olha a lição, mas nunca esperes ver cessados todos os seus sofrimentos, consequência do teu passado, se conservar ainda sentimentos de egoísmo,
E se a tua alma guardar a impureza da vaidade, da luxúria e da inveja? Diz, Candata, se queres sair daqui, qual foi o ato de bondade que em vida praticaste? Pelo Deus de misericórdia, exclamou Candata, cheio de profunda humildade e tristeza. Jamais, Senhor da compaixão, jamais pratiquei em minha vida passada qualquer ato digno ou louvável. A minha existência foi um rosário interminável de crimes, infâmias de toda espécie. Candata, insistiu o anjo, procura rememorar miudamente todas as ações do teu passado, do teu negro passado. Basta, meu filho, um ato verdadeiramente bom de tua parte, um só, para que obtenhas o perdão de Deus. Alguma vez socorreste com a esmola o desprotegido da sorte? Nunca, murmurou Candata. Algum dia, prosseguiu o anjo, teve uma palavra de consolo ou de bondade para os aflitos e desesperados? Nunca. O anjo ainda insiste. Não te mover uma vez à piedade, os enfermos, nem dispensaste qualquer proteção aos fracos e infelizes? Nunca, soluçava Candata com um ar de desespero. E para com os animais? Nossos irmãos inferiores. Onde que a gente encontra irmãos inferiores anotado, hein? Continua ainda o anjo. Trataste com crueza e impiedosamente todos os seres fracos da natureza? Deus seja louvado, exclamou Candata. Lembro-me de que certa vez, ao atravessar um bosque, vi uma pequena aranha que procurava esconder-se sob a relva. Pensei, não pisarei essa pobre aranha, porque é fraca e inofensiva. Desviei o passo, a fim de poupar-lhe a vida. Teria sido esta uma ação agradável aos olhos do Criador? Feliz que és, Candata, respondeu o anjo. Esse pequenino ato de bondade que acabas de me recordar é, sem dúvida, suficiente para salvar-te do inferno. E é a própria aranha do bosque que em breve te proporcionará, pela vontade divina, o meio único de salvação. Da altura infinita do céu, a aranhazinha vai lançar-te um fio e por ele poderás subir até o seio do Onipotente. E isso dizendo, o anjo desapareceu. Quase no mesmo instante, viu Candata, com grande assombro, um fio de aranha que descia das alturas divinas até o fundo do abismo negro que o torturava. Aquele fio, de enganadora fraqueza, representava para ele a salvação, a tão sonhada aventura, a tão sonhada salvação. Estaria para sempre livre dos suplícios indizíveis do inferno. Sem hesitar, agarrou-se a ele e começou a subir. Sentiu desde logo que o fio, pela vontade do Onipotente, era forte. Ele sustentava perfeitamente o peso do corpo que balançava no espaço. De repente, porém, sempre tem um de repente nas histórias, hein? Em meio da escalada, lembrou-se o bandido de olhar para baixo e notou que os seus companheiros de infortúnio procuravam também, aproveitando a singular oportunidade, salvar-se da região dos tormentos, subindo pelo mesmo fio. Pensou Candata apavorado. Com certeza, não poderá tão delgado fio suportar o peso dessa gente toda. E, instigado pelo terrível egoísmo, desejando apenas a própria liberdade,
sem lhe importar a alheia desgraça, gritou para os infelizes que já se agarravam ao fio salvador: larguem, miseráveis, larguem, esse fio é só meu, só meu. No mesmo instante, partia-se o fio de aranha e Candata e os amigos foram restituídos às profundezas em que tanto tempo sofreram tão duros castigos. O fio salvador, forte bastante, esses são comentários do Malbataã. O fio do Salvador, forte bastante para levar ao céu milhares de criaturas arrependidas de seus crimes, rompera-se ao sofrer o peso do egoísmo que a maldade insinuara em um único coração. Então essa é a história do Candata, a lenda do Candata. Muito bem. Interessante texto, né, gente? Interessante texto, eu alertei lá no começo, pelo conhecimento desse Malbataã, o que ele poderia nos proporcionar, um paralelo aí com a nossa doutrina, pois a gente denota que Malbataã tinha algum conhecimento da doutrina espírita, né? Nem 300 anos de cativeiro, de sofrimento, transformaram o espírito Candata, né? Terá que repetir as lições até aprender para conseguir se libertar daquela região de angústia, chorando e rangendo os dentes. Então, minha gente, a gente observa através desta lenda quão desastrosas são as consequências desse desvio moral alimentado pela imperfeição humana, cujo sofrimento poderá nos acompanhar por algumas encarnações. E mesmo nos seus intervalos, como a gente pôde notar aí na lenda, naqueles períodos em que permanecemos na erraticidade, pode fazer-se presente torturando-nos moralmente. Tão pernicioso, provocando sofrimentos atrozes, que Kardec fez constar em várias de suas obras. E antes da gente entrar propriamente no Evangelho, eu vou apresentar para vocês aqui 3 questões que se encontram no Livro dos Espíritos para fazer com que a gente entenda melhor esse desvio moral. 913, 14 e 17. Na 13, Kardec faz a seguinte pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Abrindo um parênteses aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes nós recebemos não é visita, às vezes encontrando com os amigos, surge o assunto, começamos a conversar, e às vezes as pessoas dizem assim: você não acha, Eduardo, que o Livro dos Espíritos já é uma obra ultrapassada? A primeira vez que me perguntaram, eu levei um susto: obra ultrapassada. Eu falo, não. Mas a espiritualidade deveria já ter mandado mais pessoas com novas publicações. Eu fico pensando, só o Chico tem aí perto de 500 publicações aí, né? Todas elas suplementares, ajudando a gente a entender esse livro. Eu disse a ele: olha, o Kardec tão inteligente, o Kardec faz parte da equipe dos codificadores da terceira revelação, mas um espírito tinha que materializar-se para concretizar a obra, e ele foi o escolhido. E tão sábio,
tão sábio, tão evoluído, Kardec, que às vezes a gente precisa ler e reler a pergunta que ele formula para entender, quanto mais a resposta das entidades. Qual se pode considerar mais radical? E as venerandas entidades respondem: temos dito sempre, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que tente combatê-lo, não conseguirão extirpá-lo enquanto não atacarem o mal na raiz, enquanto não tiverem destruído a causa de todos os seus, que todos os seus esforços tendam, portanto, para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser aproximar-se da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essa é a resposta dos espíritos. E aí a gente entende. O egoísmo é verdadeiramente a chaga mais difícil de ser curada no seio da sociedade humana. Encontra-se na profundeza das almas, raízes profundas, inspirando-as para todo tipo de mal que se possa imaginar. O egoísmo é capaz de mostrar o orgulho, ativando muitos sentimentos que embrutecem o espírito, pedindo somente para si, esquecendo-se dos outros. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior, minha gente, deve combater o orgulho e o egoísmo em todas as suas particularidades, em todas as suas nuances, buscando arrancá-lo da sua intimidade. A 914. Baseando-se o egoísmo no interesse pessoal. Parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegaremos a isso? Aprendemos também, né, gente? Todo mal é temporário, é perecível. Ele tem tempo de validade, como a gente costuma dizer. O bem, não. O bem é perene. Olha o que os espíritos respondem. Olhem, não, ouçam, né? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos dão valor às coisas materiais. Né? Essa é a resposta. Em uma ocasião, eu fiz uma palestra cujo título era O Ter e o Ser. O ter e o ser. Então, tudo que nós temos fica na orla do túmulo. Tudo. Não levamos nada. A única coisa que a gente leva desse ter é que nós vamos ter que prestar contas de como que nós usamos esse ter. Porque esse ter também é dádiva celestial. É semelhante àqueles talentos que o grande rei foi viajar e distribuiu. Um multiplicou, o outro multiplicou e o outro enterrou. E vocês sabem muito bem qual foi a palavra do seu Senhor quando chamou a essa conta. O que ele falou do 5, o que ele falou do 2, o que ele falou do 1. Então, o ter fica na orla do túmulo. O ser, o ser nos acompanha. O ser nos acompanha. Somos bons, vai.
Somos caridosos? Vai. Somos atenciosos? Vai. Somos orgulhosos? Vai. Vaidosos? Vai. Egoístas? Vai. Aí, um rapaz no meio da plateia ergueu a mão e falou: posso falar uma coisa, seu Dó? Eu falei: pode, meu filho, fale. Ainda bem que agora existe mala com rodinha, né, seu Eduardo? Porque a mala das virtudes é levezinha, mas a mala dos vícios é pesada, né? Aí vai na rodinha. Exatamente, né? Então, tudo vai. O ser e o ter. Então, à medida que a gente se esclarece das coisas espirituais, menos valor. Ele não disse, não dê valor, menos valor. Por que andais tão apegado às coisas do mundo? Por quê? Está lá no Sermão da Montanha a grande, a grande a ansiosidade pelas coisas materiais. Jesus, em hipótese alguma, nos aconselhou a, com as palavras de não sermos ansiosos às coisas materiais, para que tratasse dessas coisas com desdém, com desrespeito, com descuido. Não, é sabermos administrar muito bem todas essas dádivas materiais, né? Então, o egoísmo pode chegar a certa profundidade no coração humano, capaz de nos dominar completamente. Mas graças a Deus que é um domínio transitório, porque o mal, ele tem essa capacidade ou essa categoria de transitoriedade, pois o tempo fará com ele, vai fazer com ele que ele desapareça do ambiente da sociedade. Vai. A sua influência é negativa, e com isso, o amor, graças a Deus, vai ganhando terreno na nossa consciência. E vai nos mostrando o raciocínio que não convém alimentá-lo por muito tempo. Mesmo que seja 300 anos aí como candidata. Todo egoísta é sofredor. Todo. Porque o egoísmo desarmoniza as fibras mais íntimas do seu coração. São sofredores em todas as suas ações. E comumente padecem de enfermidades espirituais. Vamos procurar trabalhar com boa vontade, com coragem, entusiasmo, para extirpar tal defeito do nosso ambiente de vida. Porque se a gente conseguir, a nossa vida tornar-se-á mais feliz, cheia de tranquilidade. E pelas nossas ações no dia a dia, nós vamos saber o grau de egoísmo que impera em nossos corações. O egoísta deseja somente para si, tudo para si. Agora, se procurarmos o caminho do desprendimento, se a renúncia ao nosso caminho, certamente estaremos nos libertando do egoísmo. Muito bem. A 917, qual o meio para a destruição do egoísmo? E os amigos respondem assim: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda é muito adjacente, muito ligado à sua origem. A sua origem. E já já nós vamos entrar em Leon Denis, nós vamos entender o porquê que os espíritos disseram isso. Ou então, diferente, né? Porque o Leon Denis veio depois disto. O porquê que o Leon Denis disse aquele conceito? O egoísmo ligado à sua origem.
Agora, não pode libertar-se, pois tudo concorre. A gente demora para libertar-se do egoísmo, porque tudo na vida, né? Ou quase tudo concorre para entretê-la, né? Suas leis, sua organização social, a sua educação, né? Agora, o egoísmo vai enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ele se enfraquecerá no passar dos milênios. Não tenhamos dúvidas disso. Como a gente encontra tanta gente hoje já que não agasalha esse sentimento, ou que não agasalha tanto, com tanta força esse sentimento. E ele tende a desaparecer pela lei do progresso, que nós estamos submetidos aqui nesse mundo. Porque se nascemos pelo amor e para o amor, haveremos de viver bem somente na sua influência divina. E a caridade é o amor em movimento. O egoísmo chumba a gente no solo aqui. E é a antítese do amor, o oposto da caridade. A caridade visa o bem comum, a solidariedade, né? Enquanto o egoísmo mira somente o exclusivismo. Muito bem, vamos retornar aqui então ao capítulo 11 do Evangelho, que é o objeto do nosso estudo, né? E o item 11 e item 12 são duas mensagens bem semelhantes dos benfeitores espirituais Emmanuel e Pascal, que eles escreveram em 1861, escreveram, não, ditaram em 1861 e 1862, respectivamente, ambos abordando o mesmo tema, egoísmo. E olhem, são dois textos esclarecedores e de muita utilidade para a nossa formação moral. E o Emmanuel diz assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Sabedoria do Emmanuel, né? Asseverando que o egoísmo vai desaparecer daqui, porque essa chaga, porque essa ferida purulenta deverá ser alvo para o qual os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, suas forças e a sua coragem, no sentido, olha, de desterrar definitivamente do solo da nossa intimidade esta aberração moral, que se instalou ali com raízes profundas. Que cada um de nós, minha gente, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Certo que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse irmão do orgulho, é o Emmanuel dizendo ainda, é o causador de todas as misérias do nosso mundo. É a negação da caridade, porque somente pensa em si, e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ele conclama: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Olha aí. Não podemos, como dizia lá o humorista, atravancar o progresso, não. Recordem-se de Capela, né? Nós conhecemos a história de Capela. Portanto, já é tempo da humanidade envergar-se de coragem, destemor. E para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo dos nossos corações. Porque como que a Terra vai se transformar? Através da transformação da humanidade. A humanidade transformada, regenerada, a Terra se transformará. E estará deixando o estágio de provas e expiações e se apresentando no cenário cósmico como um promissor planeta de regeneração,
apesar de ainda sabermos que temos muito a caminhar, muito a evoluir. Mas é um degrauzinho que a gente já sobe. O outro benfeitor, o Pascal, também afirma que o egoísmo é a negação da caridade. E ele diz assim: ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Ivan, como que nós podemos estar sossegados, felizes, tranquilos, se a aflição mora ao lado? Se a carência vive ao lado nosso, aqui com o nosso vizinho? Como que nós podemos ser felizes? Como? Se nós aprendemos que ser feliz é fazer o semelhante feliz. E o Pascal continua dizendo: com o egoísmo não haverá segurança. Com ele e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Vocês lembram daquela imagem de uma Olimpíada? Eu acho que era uma chinesa que perdeu as forças e aquele que estava na frente ajudou. Teve uma outra cena que eu vi, um corredor que estava completamente na frente, errou, o itinerário entrou errado. E o outro que veio e ia passar na frente, indicou o caminho para ele e deixou ele ganhar porque ele estava muito na frente. Poderia ter pensado, é Deus que está me fornecendo essa possibilidade, fez o outro cair para eu vencer, mas não. Ele abraçou o seu companheiro e fê-lo, ele, romper a faixa de chegada. E agora eu não me lembro qual foi o depoimento quando os repórteres foram conversar com ele, mas foi algo extraordinário. Então, é uma luta de interesses. Quem é orgulhoso? Em que se calcarão os pés as mais santas afeições, vão colocar debaixo dos pés, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Nós somos testemunhas. Não vamos apontar os dedos, porque pela multiplicidade das nossas existências, provavelmente nós já fizemos isso também. Mas às vezes nós estamos em velório e ali a gente já presencia cenas. O corpo nem se esfriou ali no esquife. Os egoístas da família já estão brigando para dividir a herança deixada. Nem sequer os laços de família merecem respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, não é o capítulo 11, mas é o capítulo 12. Eu fui buscar ali uma imagem para que a gente faça um paralelo. Eu achei interessante. Por isso que eu me detive a essa pérola. Amar os inimigos. E o bispo de Alger, Adolfo, ele diz assim: enquanto correr na terra uma gota de sangue causada pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda aí chegado. Reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Se vocês procurarem lá, é uma mensagem que fala do duelo. A palavra duelo, o bispo dizendo, não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação de um passado.
E eu peço licença ao saudoso bispo Adolfo para usar a sua frase, reiterando assim, que a palavra egoísmo não mais existirá em nossos dicionários, que há de desaparecer daqui, permanecendo como uma longínqua e vaga recordação de um pretérito sombrio e desastroso da humanidade. Hoje em dia, às vezes na internet aparece lá um objeto antigo e pergunta e vem uma citação: será que os de hoje sabem o que é isso, para que serviu? Não sabe, né? Então, lá na frente alguém vai falar: egoísmo, o que é isso, hein? O que acontecia com a humanidade do passado que, nossa, coisa terrível que nós passamos, né? Para chegar no que nós somos hoje, né? Ó, vencemos o egoísmo, graças a Deus. Chegamos aqui no Leon Denis. Ó, no seu livro Depois da Morte, ele considera o egoísmo irmão do orgulho, sendo um dos mais terríveis, uma das mais terríveis doenças da alma, o maior obstáculo aos aperfeiçoamentos sociais, a chaga que impede o progresso moral da humanidade. A gente tem visto, eu não sei se foi o Emmanuel ou o André que disse que o orgulho e egoísmo são duas chagas que interrompem o progresso moral da humanidade. Por si só neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços do homem para o bem. O egoísmo, por mais que se lhe dê combate, ainda deixa algo de si que pode de novo nascer. Somente o amor isola essa praga, esse inimigo do coração. Quando pensamos que essa ferida da alma já cicatrizou, quantas propostas a gente faz, hein, gente? Ei, Neide, quantas propostas a gente faz? Não vou fazer mais isso. De repente escorrega. Ai, meu Deus, Deus ficou bravo comigo agora. Fica não. É problema seu, não é dele. É como Cristo disse, se você não me aceita agora, você tem a eternidade pela frente. Por mais que você seja teimoso, recalcitre, um dia você vai me aceitar. Eu sou o caminho. Então, Deus deve dizer, filha querida do meu coração, faz parte da sua evolução isso. Aprender com os equívocos e com os acertos. Mas a gente percebe que a humanidade aprende mais com os equívocos do que com os acertos, né? Então, quando a gente pensa, ela surge ali, ó, bonita, viçosa, insinuando-se ali por uma fenda ali, que por nossa fraqueza renitente, a gente permite a germinação. A gente que gosta de fazer palestra, e eu já venho com isso aí desde... Eu me lembro a primeira que eu fiz em Osasco, foi na década de 80, quase morri. Garganta secou, quase que não saía fala, mas quando terminou, cheguei em casa, eu falei assim, ó, eu não vou parar. Interessante que a gente ocupava um lugar de destaque numa metalúrgica, né? Participando de reuniões aí com essas personalidades do mundo material. Agora, quando a gente vai fazer participar de uma reunião com as personalidades do mundo espiritual, tendo a cabeceira da mesa um mestre chamado Jesus, a gente treme, a garganta seca, a perna fica bamba. Mas eu estou desde essa época, né? Então, a gente enfrenta e sabe como tem que ser, né? Lutar para vencer essas fendas e tentar eliminar essas fendas morais. Então, eu estava querendo dizer para você o seguinte, que a gente que faz essas palestras,
às vezes andando por aí, algum incidente, alguma colocação, alguma história, a gente pega para trazer para fazer a publicidade aqui pelo lado moral da situação. Eu tinha um tio aqui em Avaré, até eu perguntei para o Alfredo disse se lembrou dele, o Abel Ramos, irmão do seu Gentil Ramos e irmão do meu pai, seu Antônio Ramos. E esse Abel, morando aqui em Avaré, e eu já estando aqui, uma vez eu fui visitá-lo, ele morava bem no centro da cidade, e o terreno, o quintal da casa dele era quase tudo pavimentado. Só tinha lá um quadradinho lá que acho que dava uns 2 por 3 lá, que era terra, que ele conservava lá. Aí, conversando, eu falei, ô tio, o senhor tem um canteiro maravilhoso aqui. Ele falou, Eduardo, esse canteiro aí, tento acabar com ele, mas não consigo. Isso é tiririca, rapaz. Aquela grama, maldita grama que a gente não consegue eliminar. Mas eu combinei, ele dizendo, eu combinei com o senhor aí, ele vai tirar uns 30 centímetros de terra e vai trazer terra nova para mim. Aí eu acabo com ela. Passou um tempo, eu fui visitá-lo novamente. Eu falei, e aí, tio, conseguiu matar a tiririca? Consegui nada, Eduardo, vem ver. Tava, Ivan, tava aquele canteiro que estava assim. Ele falou, mas eu agora, você sabe o que eu vou fazer, Eduardo? Eu vou acabar com a terra do quintal. Vou pavimentar esse lugarzinho também aí. Eu não ia sempre na casa dele. Passou um tempo aí, voltei lá. Ele falou, Eduardo, vem ver. Pavimentei tudo aqui. Olha aí, vocês não vão acreditar. Numa trinca do concreto nasceu uma tiririca. Então, eu trago isso para a nossa lição de moralidade. Foi como eu falei para a Neide. Por mais que a gente lute, por mais que a gente prometa, a gente escorrega. A gente escorrega. Não vou fazer mais isso. Nossa, fiz. Então, por mais que a gente pavimente o nosso coração, de repente, uma trinca moral, e ali ó, se insinua o orgulho, se insinua a vaidade, se insinua o egoísmo. Mas nada como a multiplicidade das existências para nos ajudar a vencer tudo isso, né? E o combate deve ser a preocupação constante de todos os amigos do progresso. Leon Denis. Ele prossegue dizendo que o egoísmo é a persistência do indivíduo. Aqui, agora nós vamos entender aquela adjacência à materialidade na resposta lá para o Kardec, numa daquelas questões. É a persistência do individualismo feroz que caracteriza o animal como um vestígio desse estado de inferioridade que já experimentamos no passado. Às vezes, eu gosto muito, não sei vocês aí, eu estou lá no YouTube, aquelas coisas de natureza, o mundo animal, e fico observando o predador. Olha, dizem que é instinto, mas olha a inteligência que é do animal, viu? Quando, por exemplo, o predador, seja ele qual for, ele olha uma manada de gnu, por exemplo, ele não corre aleatoriamente no meio da manada, porque senão ele não pega nenhum. Ivan, ele mira em um e corre em cima daquele. Aonde aquele for, ele está atrás, até abater. Como que um tigre, uma onça, um leão abate uma girafa? Eles ficam de tocar e a hora que a girafa vai tomar água. Vocês já viram como a girafa faz para tomar água? Porque o pescoço dela não é tão comprido quanto as pernas. Ela vai distendendo as pernas, distendendo, até conseguir colocar a boca na água. É nesse momento que eles chegam. Fica vulnerável. Tá? É nesse momento. Então, e aí quando abate, é só dele. Arrasta, briga pela presa. Então,
é isso que é isso que o Leon Denis vai dizer agora para nós aqui. Que já experimentamos consciente o seu pensamento de que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Quando chegamos ao reino nominal, é notória a presença incrustada em nossos perispíritos de alguns patrimônios do reino anterior, e que somente serão alijados dali mediante a vivência continuada do Evangelho de Jesus. Perceberam? Perceberam porque numa determinada fase aí em que a TVP estava em voga, em moda. Você sabe o que é TVP, Neide? Terapia de vidas passadas. Estava em moda. Aí o Chico, através do Emmanuel, ou o Emmanuel através do Chico, o correto é esse, o Emmanuel através da pena maravilhosa, da mediunidade do Chico, escreveu que não precisava a gente estar tão preocupado em vasculhar o nosso passado, não. Deus, em sua sabedoria, concedeu a bênção do esquecimento, e a bênção do esquecimento é maravilhosa pela nossa ascensão moral aqui na Terra. Vamos supor, o Neide, que vocês sabem que a reencarnação se dá sempre nos mesmos meios. Porque se eu arrumei uma treta com você, desculpe a treta com você, a confusão com você, e nós vivemos em Botucatu, esse teu amigo vai renascer em Tóquio. Pode ser que as pedras se encontrem durante a nossa existência. Não. Nós vamos nascer em Botucatu e vamos nos esbarrar em Botucatu, vamos nos reparar em Botucatu. Agora, você já pensou se não houvesse a bênção do esquecimento e nós renascemos para reparar uma falta grave do passado? Eu assassinei, eu estuprei. Será, seu Eduardo? Gente, vocês não sabem como é sombrio o nosso passado. Aí você sabe que eu fiz isso para você ou para alguns dos seus... Como que fica o seu amor comigo? Como que fica a reconciliação se não houver o esquecimento? O Emmanuel, deixem, não fiquem preocupados. Se vocês querem saber o que vocês foram no passado, analise as vossas tendências. As nossas tendências. Aí não tem jeito. Eu não levo desaforo para casa, pisou comigo, pisou no meu pé, já leva. Eu sou assim mesmo, eu sou de temperamento forte, né? O que é isso? Tendência do passado. Eu não perdoo ninguém, quem perdoa é Deus, eu não sou santo. Quem perdoava era o Cristo, eu não sou Cristo. Quanto que a gente não ouve isso? Peça perdão para Deus, eu não te perdoo. O que é isso? É você que tem que perdoar. Sou eu. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto está com ele na luta. Aqui é terapia anti-obsessão, viu? Essa é uma das terapias que o Cristo pregou para nós para evitar a obsessão. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele na luta. Está ali olhando tete a tete, estão encarnados os dois, façam as pazes, porque desencarnou um, fatalmente vai ser o seu obsessor, dependendo do ódio com que desencarna. Aí vai ficar aqui do lado, ó, conversando aqui, ó. Agora você vai ver com quantos posso fazer a canoa. Se me fez sofrer, agora quem vai sofrer é você. Você não me enxerga, mas você me sente. E ó, no nosso cangote. Reconcilia-te! Mas o egoísmo e o orgulho é mais forte, né? Mais forte. E o mestre Leon Denis, ele continua orientando, dizendo que esse individualismo também, a poeira do passado vai sepultá-lo. Porque tudo que é imperfeito
tem o seu prazo de validade, tem a sua transitoriedade, tá? E o homem é, antes de tudo, um ser social. Ninguém aprende da clausura. Nós aprendemos nesse contato constante com a sociedade. Teve um palestrante que trouxe uma figura, não de agora, a figura, porque agora já evoluiu o processo de fabricação, não se faz mais assim. Mas ele trouxe um processo de manufatura de pregos. Diz que os pregos eram manufaturados através de prensas e ficavam cheios de rebarbas. E saía da prensa, já caía num recipiente que ficava se movimentando de um lado para outro, para que houvesse atrito entre um prego e outro, e removessem as rebarbas. Olha a inteligência dessa pessoa, desse expositor, quando foi buscar que nós, na sociedade, nos atritamos para, com as ferramentas, a gente consiga aparar as arestas que machucam o semelhante e que nos machucam. Não tem como aprender isoladamente. E que depois de Deus, é a sociedade que deve todos os benefícios da existência, todas as vantagens da civilização, todas. Dela desfruta mais precisamente esse gozo, essa participação nos frutos da obra comum, porque impõe a cada um o dever de cooperar com a própria obra. E que a gente deve, nesse interrelacionamento, mantermos-nos dinâmicos, operantes, porque, Ivan, permanecer ociosos, improdutivos, inúteis, somente colhendo os frutos alheios, ou somente pegando carona, seria quase um roubo. A gente usufruir do que os outros estão fazendo e a gente não produzir nada. É um peso morto. Às vezes a gente escuta assim, a pessoa fala, você é um peso morto na sociedade. E se a gente considerar moralmente, é. Seria aproveitar-se dos labores de outrem. É nessa compreensão do laço social, da lei de solidariedade, que a gente vai medindo a dose de egoísmo que ainda está em nós. Assim como também, é lógico, se mede a dose de amor que mealhamos e sem restrição, sem qualquer uma restrição egocêntrica, partilhando com todos. Muito bem, meus amigos, graças a Deus, a nossa gratidão a Jesus. Estão me ouvindo, né? Sim, Tá. estamos. A nossa gratidão a Jesus é porque eu bati o dedo aqui numa tecla aqui, ajeitando aqui uma imagem aqui. A nossa gratidão a Jesus, a Kardec, a Pascal e a Leon Denis, amigos espirituais, companheiros leais pelos ensinamentos ora ministrados, ensinamentos esclarecedores, que são ferramentas adequadas a nos levar a um trabalho de aprimoramento moral. Eu me lembro do livro Jesus no Lar. Não sei se vocês fazem Evangelho no Lar ou já fizeram, eu já fiz muito Evangelho no Lar, seguindo as lições de Jesus no Lar. Sim, fazemos. Oh, é maravilha. E a primeira lição ali é aquela que nos encaminha para as outras e que nos estimula, que nos dá entusiasmo, né? Vamos ver se o seu Eduardo está bom da memória. Povoara-se o firmamento de estrelas luminíferas quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, querendo dar um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e ineficaz, desenrolou os sagrados escritos e instalou na terra o primeiro culto cristão do lar. Quando ele fala ali
do serrote, do enxó, do martelo, que afeiçoa a madeira. O Evangelho afeiçoa o perispírito, afeiçoa o corpo, afeiçoa o coração, afeiçoa a alma, o Evangelho. Então, a gente tem que ficar muito grato por esses ensinamentos que, ora, a gente teve oportunidade nessa bela tarde de quarta-feira, comemorando mais um aniversário de Botucatu. E eu me lembro, bons ares e boas escolas, lá na década de 60, na década de 50, 60, e esse slogan permaneceu. Meu muito obrigado a todos vocês aí que patrocinam esse belo trabalho, essa reunião maravilhosa em que todos nós podemos participar e ter acesso, e a gente do lado de cá aproveitando a tecnologia, levando um tostão aí de prosa para vocês, colocando no coraçãozinho de vocês, como Jesus fez nos 3 anos que ele esteve conosco, né? E eu sempre digo assim, guardando as devidas proporções, o divino semeador de outrora. E nós aqui somos pequeninos semeadores da atualidade, mas com as mãos cheias também, distribuindo os seus ensinamentos para os diversos terrenos da nossa intimidade. Seja ele à beira do caminho. Gente, essa palavra é maravilhosa. Seja ele à beira do caminho, o terreno cheio de espinhos, o terreno empedrado e o terreno da terra boa, que todos nós um dia chegaremos. Mas vocês observem lá na parábola, que nem na terra boa, esse maravilhoso mestre que nos ama, ele exigiu produção igual de todos. Não. Uns darão 30, outros 60 e outros 100. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado aí ao meu amigo de infância, Alfredo Zavatti, pela oportunidade de trabalho na seara do mestre, e a todos vocês que pacientemente nos acompanharam, dispensando aí o carinho da atenção. Um abraço a todos, que Jesus nos abençoe e que assim seja.